Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para uma videoaula de filosofia. Nós veremos a página 18 até a página 21. Então, vamos lá. Aqui na página 18, nós temos um texto. Está dizendo assim, conectando com. Neste texto, acontece uma situação misteriosa. Durante a leitura, observe atentamente os procedimentos utilizados para a investigação do caso apresentado na narrativa. Bom, esse texto é um texto muito extenso e eu não vou estar fazendo a leitura, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então eu vou explicar ele um pouquinho para vocês e vocês vão estar fazendo a leitura aí sozinhos, tá bom? O macaco pensador. Bom, era dia de festa na floresta e o jabuti ficou responsável por cuidar das guloseimas, enquanto o resto da bicharada organizava aí a festa. Mas, de repente, se deram por conta que o bolo havia sido roubado e o banquete estava todo esparramado. Então virou uma confusão. A dona Onça pediu para que o senhor Macaco fizesse aí uma investigação para descobrir o que havia acontecido com o bolo. O senhor Macaco, bem curioso, começou a pesquisar, investigar, fazer umas perguntas aqui, outras ali, e acabou chegando aí a algumas conclusões. Durante a investigação, o seu jabuti não sabia dizer quem havia roubado o bolo e pisoteado e esparramado aí o banquete. Então, o senhor Macaco começou a perguntar algumas coisas a ele. E, entre essas perguntas, ele acabou aí se complicando, né? Ele colocou que durante uma perseguição, enquanto a pessoa que roubou o bolo corria pela mata, ele tropeçou em uma jaca. Mas aí o senhor Macaco foi investigar e não havia jaqueiras naquele local. Não tinha pé de jaca. Então daí vocês já imaginam aí o final da história, certo? Depois vocês vão ler, vocês vão gostar dessa história. De acordo aí com esse texto, nós temos algumas atividades aqui para serem realizadas. Então, no número 1, a questão número 1 da próxima página, está dizendo assim: pense e converse com os colegas sobre essas questões e registre as suas conclusões. Letra A. Qual é o mistério apresentado no texto? Bom, o mistério aí é com relação à festa. Qual era o mistério? Vocês vão ler aí o texto e responder. Já já a gente volta com as respostas, tá bom? Na letra B, está escrito assim: que procedimentos o macaco pensador utilizou para resolver esse mistério? Então, ele fez interrogatórios, ele pesquisou, ele fez perguntas, né? Esse tipo de procedimento aí, tá bom? Letra C. Haveria outras formas de desvendar o mistério? Quais? Dentro de uma investigação, será que ele usou tudo o que estava ao seu alcance? Ou será que tinham algumas alternativas a mais que ele também poderia ter utilizado? Pensem aí. Letra D. O título Macaco Pensador foi merecido pelo personagem que desvendou o mistério? Por quê? Será que esse título aí, bom, já está dizendo macaco pensador. Será que o macaco foi merecedor desse título? Isso de acordo com a opinião de vocês, tá bom? Na atividade número 2, está dizendo assim: conforme as orientações do professor, escrevam uma história imaginária com um dos títulos a seguir. Na história, deve haver uma situação misteriosa, um personagem investigador e os procedimentos usados por ele para investigar o mistério. Então, nós temos alguns títulos aí, ó. Mistério na floresta, mistério na mente, mistério no fundo do mar, mistério no espaço sideral, mistério na cidade, mistério no laboratório. Bom, então após você escolher aí um título de sua preferência,
você tem que criar uma situação aí de mistério, né? Tem que ter um personagem que vai investigar os fatos, né? E os procedimentos que ele vai usar para resolver aí esse mistério, tá bom? Escolha um tema aí que você se identifique, tá bom? Você sabia? Investigações fazem parte do cotidiano dos cientistas. Para investigar os objetos de estudo, um cientista realiza vários procedimentos. Observa, pesquisa, utiliza instrumentos e pensa bastante. Tudo isso em busca de respostas para suas perguntas. Vamos para a próxima página aí. Lápis na mão. A investigação está presente em várias situações. Por meio do método investigativo, é possível desvendar mistérios, esclarecer dúvidas e adquirir novos conhecimentos. Nós temos aí a questão número 1. No quadro seguinte, há exemplos de cientistas e das ciências a que eles se dedicam. Complete o quadro conforme a orientação do professor. Bom, meus queridos, então aqui nós temos qual é o cientista, nós temos a ciência que ele estuda, o objeto de investigação e o procedimento para investigar. Por exemplo, aqui, ó, nós temos os astrônomos. Os cientistas são astrônomos. A ciência que ele estuda é a astronomia. Qual será que é o objeto de investigação dos astrônomos? Bom, a gente pode colocar aqui os astros. Qual o procedimento que ele usa para investigar? Bom, acredito eu que ele deva usar para observar aí os astros uma luneta ou um telescópio, certo? Não é tão difícil, né? Então aqui eu tenho o cientista, a ciência, o objeto de investigação e o procedimento que ele usa para investigar aí. No caso, os astros. Entenderam? E vocês vão preencher aí as outras atividades aí dos biólogos, paleontólogos e dos arqueólogos. Mais embaixo nós temos a atividade 2. Bom, a atividade número 2 está dizendo assim: use a pesquisa realizada lá na atividade 1 e identifique os tipos de cientistas representados nas imagens conforme a ciência que cada um estuda. Então, aqui eu vou identificar dentro dos quadros qual é o tipo de cientista. Bom, por exemplo, aqui no primeiro quadro tem uma cientista que está investigando algo com um microscópio. Então, eu acredito que ela seja, daqui da atividade 1, ela deve ser a bióloga, né? Então, eu vou colocar aqui dentro desse quadro, bióloga. Aqui, eu vou colocar os outros tipos de cientistas de acordo com o que eles estudam, ok? Bom, vou dar pause aqui no meu vídeo e já eu volto com as respostas. Bom, voltando aqui então com as respostas, a letra A. Qual é o mistério apresentado no texto? Bom, o mistério apresentado no texto, eles estão tentando descobrir quem roubou o bolo e esparramou lá toda a comida, certo? Todo o banquete. Letra B. Que procedimentos o macaco pensador utilizou para resolver o mistério? Bom, para resolver o mistério aí, o macaco pensou, observou detalhes, pesquisou, fez perguntas, seguiu pistas, correto? E ainda identificou contradições, como a do jabuti, né? Que a gente falou que ele tropeçou numa jaca e lá naquela localidade não tinha pé de jaca, certo? Na letra C, está dizendo assim: haveria outras formas de desvendar o mistério? Quais? Sim, ele poderia buscar testemunhas, descobrir pegadas,
E ainda outras pistas aí, né, próximo às comidas aí que estavam esparramadas. Na letra D, o título Macaco Pensador foi merecido pelo personagem que desvendou o mistério? Por quê? Bom, na minha opinião, eu acredito que foi sim merecido, porque ele pesquisou, ele pensou, ele criou hipóteses, né? Então, ele desvendou as contradições aí do Jabuti. Então, sim, na minha opinião, ele foi merecedor desse título, ok? Mas lembrando que cada um vai ter a sua resposta, porque o que eu penso não é o mesmo que você pensa. Então as respostas de vocês também estarão corretas, ok? O número 2 é um texto que eu estarei verificando aí na volta às aulas. Então vocês podem fazer aí no caderno de português, que eu acho que não tem caderno de filosofia, né? Depois a gente olha, só coloquem lá especificando livro de filosofia, página 20, exercício 2. E aí na volta eu estarei olhando, tá bom? Exercício 1. Bom, no exercício 1 aí, então, o primeiro cientista que eu tenho são os biólogos. Eu tenho a ciência biologia. Qual é o objeto de investigação dos biólogos? Bom, eles investigam aí os seres vivos, que são os animais, os vegetais, os micro-organismos, né? O procedimento aí para investigar seria a observação direta ou por meio de microscópios e outros aparelhos. O paleontólogo é a ciência cuja ciência é a paleontologia. O objeto de investigação seria restos de antigos seres vivos. E o procedimento para investigar seria a análise de elementos encontrados em escavações. Os astrônomos, né? O objeto de investigação são os astros, planetas, estrelas, etc. E o procedimento para investigar é a observação por meio de lunetas ou telescópios e até outros aparelhos aí mais sofisticados, né? A ciência, o cientista arqueólogo, o objeto de investigação dele é a vida das pessoas em antigas sociedades. E o procedimento para essa investigação é a análise de objetos e de outros vestígios do passado encontrados em escavações. Ok? Na atividade número 2, que nós temos que identificar aí o cientista de acordo com o seu objeto de estudo. Na primeira aí, eu já falei para vocês que é uma bióloga, né? O segundo, ele está fazendo aí escavações, certo? Então, se ele está fazendo aí escavações, ele só pode ser o arqueólogo. O terceiro aqui, ele está observando, está com a luneta ou telescópio virado para cima, observando o céu. Então, ele é um astrônomo. E o último, ele está verificando aí resíduos fósseis, né? Está investigando, pegou um pincelzinho limpando aí, tirando os vestígios para fazer aí algumas descobertas. Ele é o paleontólogo, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijos, fiquem com Deus!